Essa é, sem dúvida alguma, uma das histórias mais icônicas do mundo dos videogames. E eu tenho a satisfação de trazer essa história para você no dia de Natal, 25 de dezembro, como uma espécie de presente para você que me aguentou ao longo de um ano falando sobre tecnologia, música, esportes, entretenimento e Larissa Manoela. Bom, eu estava programando gravar outro conteúdo um tanto quanto mais cirúrgico, por assim dizer, mas eu decidi falar um pouquinho da história do Nintendo PlayStation, um console de videogames que tinha tudo para ser e não foi, mas que deu origem a um dos produtos mais representativos e significativos da história. Basicamente, colocou a Sony no mercado de videogames e transformou uma história que antes era de uma parceria, um casamento, em uma história de rivais. Até porque Nintendo e Sony disputam até hoje o mercado de videogames. E por tabela, matou a SEGA dentro desse mesmo segmento. Olha só que coisa. Voltando um pouco no tempo, na década de 80, a Nintendo reinava com o NES, a SEGA tentava competir com o Master System e o Atari estava entrando em morte lenta. Na verdade, morte profunda, porque aquele jogo horroroso do ET ajudou a acabar de vez com o console de videogames e com a própria Atari. Tudo bem, teve o Jaguar depois, mas quem é que ligou para o Atari Jaguar? Ninguém, basicamente. Bom, galera do retrô liga mais para ele do que os vivos na época ligavam. A Nintendo queria mais dentro do mundo dos videogames. Então lançou o Super Nintendo, que foi um console que revolucionou o mercado, tanto quanto o Mega Drive, mas eu acho que o impacto do console da Nintendo de 16 bits foi maior, em larga escala, apesar de que no Brasil, como a Tectoy era representante da SEGA, o Mega Drive foi mais presente. Então, temos o Super Nintendo e em função do Super Nintendo, nasceu a parceria dos japoneses da Nintendo com os japoneses da Sony. Para quem não sabe, o chip de áudio presente no Super Nintendo foi fabricado pela Sony. Então, o engenheiro visionário Ken Kutaragi via no futuro dos videogames um belo filão de negócios que a Sony poderia explorar mais adiante. E enquanto isso, ao mesmo tempo, a Nintendo procurava um dispositivo de CD-ROM para acoplar no seu Super Nintendo, porque a SEGA já estava avançando nesse campo com o Sega CD e o Sega 32X. Dessa união de interesses entre Nintendo e Sony, nascia o lendário Super NES CD. A Nintendo e a Sony fizeram um casamento para que o Super NES CD vingasse, porém, como em boa parte dos casamentos que nós conhecemos, vieram as desconfianças. Sabe como é? Você é casado com alguém, você olha para a grama do vizinho, e aí entenda a grama do vizinho como a bunda daquela mulher gostosa, fica interessado por aquela bunda, e aí a vontade de traição vem. A Nintendo ficou desconfiada da influência da Sony no seu produto. Então buscou a Philips para fazer exatamente a mesma coisa. Um console de videogames com uma unidade de CD para poder rodar os jogos em mídia digital ou em mídia de CD. Então, a Sony descobriu a traição e decidiu romper a parceria. Olha só como são as coisas. Em 1991, a Sony anunciou, ou pelo menos chegou a apresentar para o mercado, não o mercado consumidor, mas o mercado empresarial, um PlayStation compatível com cartuchos do Super Nintendo e CDs próprios. Isso fez com que a galera da Nintendo ficasse simplesmente incrédula e, dessa forma, começou a batalha entre as gigantes de tecnologia. Desde então, Nintendo e Sony passaram a não se entender mais e se tornariam rivais no futuro, mas neste primeiro momento, não só rivais, inimigas. Ou a gente pode chamar de inimigas, que é o termo da moda. É claro que rolou disputa judicial entre Nintendo e Sony, mas essa briga teve uma trégua em 1992, com a Sony produzindo hardware compatível para a Nintendo. Mas isso foi mera perfumaria, foi apenas para dar um tempo. Sabe quando o casal tenta voltar depois de 6 meses longe um do outro,
Não, vamos tentar recomeçar por causa dos nossos filhos, em nome das crianças, o Enzo e a Valentina não vão aguentar o nosso divórcio agora? Então, foi isso o que Sony e Nintendo fizeram. Mas em 93, Sony decide pedir o divórcio da Nintendo de uma vez por todas e estava com sangue nos olhos. Já tinha tecnologia, já tinha aprendido tudo que podia com a Nintendo, tinha poderio econômico para desenvolver o hardware, e em 1994 nascia o Sony PlayStation. O primeiro, o clássico, First of His Name. Isso, First of His Name. A Nintendo insistia com os cartuchos e não queria abrir mão de uma tecnologia de hardware que ela dominava bem. Não queria migrar para os CDs de uma hora para outra. Mas não descartava a possibilidade de lançar um console de videogames com CD. E foi aí que nasceu a lenda do Nintendo PlayStation. Desde então, esse Nintendo PlayStation nada mais era do que uma lenda, um conto. Era algo parecido com os tais cartuchos da Atari enterrados no deserto do Novo México, que foram descobertos após uma escavação. Literalmente do jeito que a lenda dizia. Estava todo enterrado, era só desenterrar e tinha um monte de cartuchos que levaram a Atari à falência. Pois bem, em 2015, a lenda do Nintendo PlayStation foi oficialmente confirmada. Alguns protótipos com as marcas híbridas foram localizadas e esse produto rapidamente se tornou uma peça de museu da história dos videogames e também um produto muito cobiçado pelos colecionadores. Em 2020, um desses colecionadores que estão defecando dinheiro até hoje desembolsou a quantia estratosférica de $360 mil por uma unidade desses raros consoles Nintendo PlayStation. E isso consolidou o produto como tesouro perdido do mundo da tecnologia. Detalhe, o Nintendo PlayStation que esse cara comprou no leilão, ele estava plenamente funcional, inclusive executando os jogos do Super Nintendo. A gente não tem muitos jogos do tal Nintendo PlayStation em CD desenvolvidos, mas pelo menos temos a prova material que esse console existiu e que as duas gigantes tinham a intenção de lançá-lo em algum momento. É uma pena que esse casamento terminou com tantas brigas, tantas tragédias, acusações de lado a lado e com a morte da Sega. Sim, porque se muitas pessoas acham que a chegada da Microsoft acabou de vez com a empresa responsável pelo Sonic no mundo dos videogames, eu devo dizer que a própria Sega tropeçou com as próprias pernas, lançando o Dreamcast, lançando outras propostas que não eram tão atrativas, mas quem realmente deu os tiros de misericórdia foram Nintendo, sempre lançando consoles à frente nos aspectos tecnológicos e conceituais, e a Sony com o PlayStation e depois com o PlayStation 2, que todo mundo sabe que é o console de videogames mais vendido da história. Dessa forma, encerramos esse meu humilde presente de Natal, falando um pouco sobre o lançamento do Nintendo PlayStation, sobre a existência do Nintendo PlayStation, já que ele nunca foi lançado comercialmente. Ele pode não ter chegado ao mercado, mas a sua história perdura como uma peça única no quebra-cabeça da evolução dos consoles. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares e acesse oeduardomoreira.com.br, porque todos os dias eu estou publicando conteúdo sobre cultura pop, entretenimento, tecnologia, games, eletrônicos e Larissa Manoela. Por que não? Eu tenho pena dessa menina que não consegue comprar um milho na praia. Se você quiser me seguir nas demais redes sociais existentes, é só me procurar no @oeduardomoreira em todas as plataformas e acesse também o targethd.net, porque lá eu falo sobre tecnologia em estado puro, com resenhas, reviews, análises, notícias, enfim, tudo sobre esse mundo tech que tanto amamos. Eu sou Eduardo Moreira, desejo para você um Feliz Natal, um grande abraço e até a próxima.